meus queridos alunos do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de estudos paraenses. Hoje é a nossa última aula, a gente fecha aqui o nosso conteúdo para a nossa segunda avaliação, tá? Então, eu vou pedir que você abra lá na página 142, que nem está indicando aí na tela para você, tá? E nós vamos falar sobre o capítulo 25. O capítulo 25, o título dele é Uma Nova Sociedade. E a gente vai falar um pouco sobre a formação da sociedade amazônica. Tá? Na última aula, nós falamos sobre a sociedade colonial amazônica. Tá? Então, a gente viu lá sobre como que começou, né, a sociedade colonial, principalmente os conflitos. Né? Por quê? Porque você tinha ali indígenas, africanos, portugueses, né? Ali não queriam as mesmas coisas, entravam em conflito, né? Indígenas e africanos, muitas das vezes, preferiam fugir, né, e formar uma sociedade própria, particular, que foram lá os quilombos que nós falamos, né? Então, tudo isso mostra como que a sociedade colonial era uma sociedade complexa, né? E também uma sociedade em que nós tínhamos muitos conflitos, tá? Então, a sociedade colonial amazônica, ela começa, de fato, lá em 1616, tá? Ela começa a ser formada com o início do período colonial. Lembra que nós já falamos o que é período colonial aqui, né? O período colonial é o período de tempo, né, em que um local foi colônia de outro. No caso da Amazônia, é o período de tempo em que a Amazônia foi colônia de Portugal. Então, isso seria de 1616, que é justamente ali o ano da fundação da cidade de Belém, e termina em 1823, né, que é quando o Pará adere à independência do Brasil. Então, você tem aí esse período de tempo que a gente chama de período colonial. Tá? Então, a sociedade colonial amazônica, ela começa em 1616. E ela começa formada com quem? Primeiro, povos indígenas que já viviam na Amazônia. Ano que vem, quando vocês estiverem no sexto ano, né, vocês vão ter a matéria de estudos amazônicos. E no sexto ano a gente aprende bem sobre quem eram esses povos antes da chegada dos colonizadores, tá? Então, você já tinha povos indígenas aqui, tá? Então, já tinha pessoas vivendo aqui. Essas pessoas foram obrigadas a viver com os povos que vieram da Europa e da África. Né? Os portugueses com a intenção de explorar, né, se fixar na terra, e os africanos que foram trazidos obrigados lá para servirem de escravos. A gente também já falou sobre escravidão nas aulas anteriores. Tá? Da Europa vieram principalmente os portugueses. A gente sabe que os primeiros europeus a chegar aqui foram os espanhóis, mas quem vai colonizar mesmo a região são os portugueses, né? E da África vão vir os povos do interior do continente que vão ser trazidos pelos portugueses, né? Não para viverem em liberdade, não para viverem como trabalhadores livres, mas para, infelizmente, né, trabalharem de maneira forçada como escravos, né? Aqui a gente tem nesse mapa, é o mesmo mapa que está aí no teu livro, tá? Eu só escaneei e, vamos dizer assim, dei um zoom para a gente olhar melhor ele aqui, tá? Então, a gente tem aqui de onde que vieram os principais imigrantes para a Amazônia, ou seja, as pessoas que se dirigiram para cá. Então, da Europa, a gente tem principalmente aqui, ó, Portugal, os portugueses, bem daqui, tá? Vão se dirigir para cá, para a nossa região, tá? Da África, a gente tem aqui os africanos da Costa do Ouro, tá? Da Nigéria e de Angola. Então, não são africanos que são trazidos do mesmo lugar, tá? Eles vão vir principalmente dessa região aqui, dessas regiões aqui para cá, para a Amazônia, para cá, para nossa região, tá? São as pessoas que vão começar a conviver umas com as outras, tá? E as pessoas que, portanto, vão começar a formar a sociedade amazônica, certo? Então, mesmo com os conflitos que tinham na época, e nós já vimos sobre esses conflitos, tá? Não vou ficar aqui repetindo sobre eles, porque a gente já viu nas aulas anteriores, ok? As pessoas, elas conseguiram construir uma sociedade, e é interessante porque essa sociedade, ela não era nem indígena, não era portuguesa e não era africana, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas estavam todas vivendo juntas. Então, não era uma sociedade 100% indígena, porque os indígenas estavam sendo obrigados a conviver com portugueses e africanos. Não era uma sociedade 100% portuguesa, porque os portugueses aqui não conseguiam implementar o mesmo modo de vida que eles tinham em Portugal. Porque quando eles chegaram aqui, já existiam os indígenas, e eles ainda trouxeram os africanos, né?
E para os africanos também, menos ainda, né? Essa sociedade não era nem um pouco parecida com a sociedade que eles tinham lá no seu continente, lá na sua região, antes deles serem forçados a virem de lá, né? Trazidos para cá para trabalharem como escravos. Então, realmente, não era uma sociedade que era 100% nenhuma dessas, tá? Mas é uma sociedade que foi sendo construída por essas pessoas. E sendo construída como? Através do convívio, né? Eles passaram a viver juntos. E no momento que você passa a viver junto, né? Você precisa de alguma maneira se acertar. Então, às vezes eles estavam em paz, às vezes eles não estavam em paz, né? Mais para frente vocês vão estudar melhor, se aprofundar melhor sobre alguns conflitos muito específicos, algumas questões específicas da convivência ali no período colonial na Amazônia, tá? Mas uma coisa que precisa ficar clara, não era uma sociedade 100% pacífica, tá? Por quê? Porque essas pessoas, né, esses grupos, os indígenas, os portugueses, os africanos, eles tinham interesses diferentes. E às vezes esses interesses eles eram opostos, né, batiam de frente. Logo, eles tiveram que aprender a conviver ou eles iam acabar se matando ali, né? Então, se para sobreviver a gente precisa viver junto, então vamos dar um jeito, né? Essa era a ideia. Então, vivendo juntos, eles acabaram aprendendo muitas coisas novas uns com os outros, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem muita coisa que foram os povos indígenas que ensinaram, foram os povos indígenas que trouxeram como herança. Eles que ensinaram para os portugueses e para os africanos. Então, por exemplo, o uso da farinha de mandioca, né, do tucupi, os barcos, a maneira como eles eram construídos aqui, né, a castanha, o uso da rede. Então, os indígenas acabaram ensinando bastante coisa, né, para os portugueses e também para os africanos que vieram depois, certo? Então, vivendo uns com os outros, famílias foram se formando, tá? E aí você tem os portugueses que se casaram com mulheres indígenas, mulheres vindas da África, então começa a ter uma mistura ali entre as famílias. Por quê? Porque essas pessoas elas passam a ter filhos, né? E esses filhos também se casam com homens e mulheres, filhos de outros casais, e cada um vai ensinando aos seus filhos os seus costumes, né? Os costumes que aprenderam com os seus pais. Então, isso acaba fazendo com que a sociedade comece a crescer e comece a ficar diversificada, né? Justamente por causa dessa mistura que a gente começa a perceber aí, né? E aí os costumes também foram se misturando, né? Eles se misturaram tanto que no final ninguém já mais sabia quem era, o que era costume de quem, né? Então só se sabia que gostavam de comer farinha, gostavam de dormir em rede, gostavam de dançar o boi, de dançar carimbó, de comer maniçoba, de comer açaí, de viajar de barco, enfim. Então, todas essas coisas têm influência, cada uma, né, de um grupo específico, né, dessas pessoas que começaram a viver juntas aqui na nossa região, né, mas que hoje a gente não necessariamente sabe te dizer assim, especificamente de onde que vem, né? A gente já sabe, né, que eles foram convivendo juntos e ensinando uns aos outros sobre os seus costumes, né? E tudo isso acabou formando o que hoje a gente conhece como sociedade amazônica, né? Que é a nossa sociedade. Por isso que a formação da nossa sociedade ela começa lá na formação da sociedade colonial, né? Começou ali, mesmo com muitos conflitos, mesmo com muitos problemas, né? Mas ainda assim, tá? Uma sociedade que foi se formando e hoje é essa diversidade que a gente conhece, certo? Então, eu vou pedir que agora você observe bem aí na descrição da sua aula qual a atividade que você tem que fazer, tá? Presta atenção, estuda. Na próxima aula a gente já vai fazer revisão, beleza? Então, se cuida, fica com Deus e até a próxima.